Oi, pessoal do oitavo ano. Agora um vídeo bem breve sobre o resumo de plano cartesiano. Só uma repescagem, a gente vai ter uma atividade avaliativa essa semana, bem simples, mas o plano cartesiano é importante. Então foi visto em aula alguns exemplos de plano cartesiano e uma dos exemplos foi, por exemplo, o jogo de xadrez. O jogo de xadrez nós temos um tabuleiro com casas brancas e casas pretas, aonde é importante destacar que temos um peão laranja, um peão vermelho. Para saber a posição dele no jogo de tabuleiro, não é só dizer que ele está na posição branca, mas sim que eu posso identificar que ele está na casa D3 ou 3D. Então a gente consegue localizar a posição deste peão no jogo de tabuleiro usando um sistema de coordenada. É como se fosse o local no mapa, como se fosse o sinal de GPS. Qual seria a posição? 3D. Também foi falado um pouquinho sobre o jogo Batalha Naval, um exemplo lá da televisão Bom Dia e Companhia, aonde tínhamos que encontrar as embarcações, e aqui nós temos um barco incompleto, e a gente precisa indicar esta casa no vídeo. Então, qual é essa casa? B8. É um sistema de coordenadas com duas coordenadas, as coordenadas letras e as coordenadas números. Na matemática, a gente usa o plano cartesiano de René Descartes para dar sentido a algumas operações, como, por exemplo, o que a gente está vendo agora, que é sistemas de equações, ou equações com duas incógnitas. Então, o que é o plano cartesiano matemático? Duas retas perpendiculares entre si, parece uma cruz, um sinal de mais, onde a gente só tem que dizer que a reta horizontal é o eixo x e o eixo em pé, o eixo vertical, é o eixo y. E temos que dar, como no jogo do Batalha Naval, as coordenadas de letras e números. Aqui a gente usa só números. Por exemplo, nós vamos fazer esse plano cartesiano de 1 em 1 centímetro. Então a gente faz várias casas usando 1 em 1. Vou dar uma adiantada no vídeo, mas a gente faz 1, 2. Para o lado esquerdo, a mesma coisa. Começa no eixo no centro, no zero, e também faz de 1 centímetro. Só que do lado esquerdo nós temos os números negativos, sempre crescendo a partir do início, que é a origem, o ponto zero. Para cima e para baixo também são as coordenadas do eixo y, também vou fazer de 1 em 1 centímetro. Para baixo, negativos. Para cima, os números positivos, de 1 em 1 centímetro. Positivo, positivo, negativo, negativo. Agora, para identificar os pontos desse plano cartesiano, eu vou pegar um par ordenado. Por exemplo, o ponto A, que vai ter a coordenada 4 e 5. Lembrando que o par ordenado, o primeiro número é x, o segundo número é y. Então, aonde que x vale 4? Eixo x, eu olho só para ele, e a posição 4 é aqui. Então, meu pontilhado ele vai começar daqui. Aí eu só preciso descobrir se ele vai para cima ou vai para baixo, olhando a coordenada y. O y vale 5. 5 é aqui, então meu pontilhado também começa aqui. Então, esses pontilhados eles vão se cruzar lá em cima. Ponto A. Outro par ordenado B, com coordenada menos 2 e 9. Lembrando, o primeiro valor para x, o segundo valor para y, aonde que x vale menos 2? Eixo x, posição menos 2. Agora eu só tenho que descobrir se vai para cima ou para baixo, olhando o y. O y vale 9. Aonde que y vale 9? Vale 9 lá em cima. Então, meu par
ordenado, ele vai ficar nesta parte do gráfico, que é o ponto B. Vamos fazer o par ordenado C. Com qual coordenada? Coordenada menos 4 e coordenada menos 4. Para x menos 4, aonde que x vale menos 4? Aqui. E aonde que y vale menos 4? Y menos 4 aqui. Então, eles vão se cruzar aqui na parte de baixo do meu plano cartesiano. Ponto C. Mais um par ordenado D, com coordenada 10 para x e menos 2 para y. Aonde que x vale 10? Aqui é menos 10, eu quero o valor de 10. Quando x é 10, quando vale y? Y vale 2 negativo. Então, a gente fazendo o nosso pontilhado, nós vamos identificar que o ponto D, ele vai ficar nesta posição. Ponto D. Então, aqui a gente tem 4 exemplos de pares ordenados, fazendo o respectivo ponto no plano cartesiano. Gostaria de atenção de vocês para quando uma das coordenadas forem 0. Então, a gente vai chamar de ponto G, quando x é menos 7 e y é 0. Qual que é a atenção? Sempre que uma das coordenadas forem 0, o meu ponto G vai ficar exatamente em cima dos eixos. Aonde que x é menos 7? X menos 7 nesta posição. Quando x é menos 7, quanto que vale y? Y vale 0. Professor, então é 2 pontos? Não. É exatamente em cima do ponto menos 7, é o meu ponto G. Porque ele não vai nem para cima e nem para baixo. Ele fica exatamente em cima do eixo. Outro exemplo de par ordenado, que a gente precisa ter bastante atenção. Por exemplo, x 0 e y 7. Aonde que x vale 0? X vale 0 nesta posição. Qual é o valor de y? O valor de y é 7. Aonde que y é 7? Aqui. Então, é 2 pontos? Não. O meu ponto ele vai ficar exatamente em cima do eixo y, que é o ponto H. Então, esta é a principal noção de plano cartesiano. Sempre lembrando, quando uma das coordenadas forem 0, o meu ponto ele fica exatamente em cima do valor do eixo x ou do eixo y. Obrigado, bons estudos e até a próxima aula.